Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É por causa do Senhor e da palavra do Senhor que nós estamos aqui, mais uma vez, compartilhando uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, eu aproveito e peço para que você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative aí o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É importante também você deixar o seu like. Quando você curte esse vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e por isso o torna visível a mais pessoas. Então, clica logo aí no like para você não esquecer no final do vídeo, tá bom? Outra coisa importante também é você compartilhar esse link aí nas suas redes sociais. Compartilha aí no status do seu WhatsApp, compartilha aí nos grupos que você participa e envia aí para uns 10 contatos no privado, convidando essas pessoas também a ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. Nada melhor do que começar o nosso dia refletindo na palavra de Deus. E você pode ser um mensageiro da palavra de Deus, você pode compartilhar esse link e possibilitar que a palavra de Deus chegue ao coração de muitas outras pessoas. Então, imagine se cada pessoa que está nos assistindo nessa manhã compartilhar esse link, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Eu quero hoje refletir com você no texto de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24 até o versículo 37. Marcos, capítulo de número 7, os versículos 24 a 37, eu quero refletir com você nessa manhã sobre o Deus que surpreende. E a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus saiu dali e foi para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar despercebido. E certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito impuro, logo ouviu falar dele. Então foi e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega de origem sírio-fenícia e suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe respondeu: Deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ela, porém, prosseguiu, dizendo-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: Por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama e o demônio já havia saído. Depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. E Jesus tirou-o do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer, abre-te. E os seus ouvidos se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Então Jesus lhes ordenou que a ninguém contassem aquilo. Mas quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. E maravilhavam-se grandemente, dizendo: Ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Bom, nós estamos diante de dois momentos, dois eventos, duas situações em que Jesus
mostrou claramente ser o Filho de Deus e mostrou ter o poder sobre a vida do ser humano. No primeiro momento, nos versículos 24 a 30, nós vemos que uma mulher vai até Jesus, se prostra diante dele e suplica que Jesus expulsasse o demônio que possuía a sua filha. É interessante destacar a maneira como aquela mulher se aproxima de Jesus. Ela se aproxima de Jesus, ela se prostra diante de Jesus, reconhecendo a soberania de Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus. Por isso ela se prostra. E quando ela se prostra, ela reconhece também o quanto ela é dependente de uma ação de Jesus. Então, Jesus diz para ela o seguinte: olha, deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. É interessante que no versículo 28 ela diz o seguinte: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa das migalhas dos filhos. A gente vê a humildade daquela mulher. Primeiro ela se prostra diante de Jesus, reconhecendo a soberania de Jesus, reconhecendo a sua própria dependência de Jesus, o quanto ela necessitava de um toque, de um agir, de uma palavra de autoridade de Jesus. E depois nós vemos ela dizer o seguinte: olha, Senhor, eu aceito comer, assim como os cachorrinhos, as migalhas que caem da mesa. Eu aceito um pouquinho daquilo que o Senhor tem para dar, porque eu sei que um pouco daquilo que o Senhor me der já é suficiente para o que eu preciso. Então, Jesus, comovido com aquela palavra e ciente da fé que havia no coração daquela mulher, ele então diz para aquela mulher o seguinte: pode ir para casa, e a sua filha já está livre, a sua filha já está liberta. De fato, quando ela chega em casa, a sua filha já está liberta. Então a gente vê que uma única palavra de Jesus é suficiente para mudar a vida de uma pessoa. Uma única palavra de Jesus é suficiente para mudar a história de uma pessoa. Então, Jesus ele tem poder sobre tudo e sobre todos. No segundo momento, os versículos 31 a 37, levam até Jesus um surdo, né? Versículo 32, trouxeram-lhe um surdo que também falava com dificuldade, rogando-lhe que impusesse a mão. Veja como Jesus ele tem uma maneira específica de agir em cada situação. Eles levam aquele surdo até Jesus, pedindo para que Jesus impusesse as mãos sobre ele para que ele fosse curado. E Jesus ele faz o seguinte: ele levanta os olhos aos céus, ele suplica ao Pai, dizendo: Efatá, abre-te. E os ouvidos daquele homem foram abertos, ele passou a ouvir e a língua daquele homem foi solta e ele passou a falar perfeitamente. Interessante que Jesus fez isso, colocando os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocando-lhe a língua. Olha que forma diferente que Jesus usou para curar aquele homem, para dar àquele homem a dignidade de poder ouvir e falar perfeitamente. Bom, o que é que eu quero destacar nesse texto, além da autoridade de Jesus, além da maneira específica que Jesus tem de agir na vida de cada pessoa? A primeira coisa é que Jesus ele nunca desejou ser conhecido pelos milagres que ele realizava. Jesus nunca desejou ser reconhecido ou conhecido pelos milagres que ele realizava. Veja que no versículo 24, o texto diz: Jesus saiu dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar despercebido. E o versículo 37, uma parte A do versículo diz: Jesus lhes ordenou que a ninguém contassem o que havia acontecido. Então, o foco do ministério de Jesus nunca foram os milagres. O foco do ministério de Jesus sempre foi a pregação. Sempre foi o seu ensinamento sobre o arrependimento, sobre a necessidade de conversão e de transformação de vidas para a salvação.
O foco de Jesus sempre foi o ensino da palavra. Inclusive, eu já destaquei várias vezes a importância que Jesus dava ao ensino da palavra, à pregação da palavra, à exposição das Escrituras. O seu objetivo era manifestar a glória de Deus e fazê-lo conhecido através da sua vida e do seu ministério. Então, o nosso Senhor, ele sabia que milagre não é suficiente para afirmar ninguém no Evangelho. Você deve conhecer pessoas que já receberam grandes livramentos de Deus, pessoas que já receberam grandes milagres de Deus e que nem por isso estão necessariamente servindo a Deus. Então, o que realmente firma o ser humano nos caminhos do Senhor é a sua convicção de fé, é a sua integridade, é o seu temor a Deus, é a sua disposição para obedecer a Deus. Bom, a segunda coisa que a gente percebe nesse texto é que Jesus, ele tem uma maneira específica de agir e a sua ação vai além da compreensão humana. Jesus tem uma forma específica de agir e a sua ação vai além da compreensão humana. Veja, às vezes nós queremos engessar a forma de Jesus agir. Queremos que ele haja de uma determinada forma, num determinado tempo, mas ele tem a sua maneira de agir. Ele sabe como agir e quando agir em cada circunstância. Por isso eu quero dizer para você nessa manhã que tranquilize o seu coração. Jesus, ele tem poder para, com apenas uma palavra, mudar essa situação que você está vivendo. Jesus tem poder para, com apenas uma palavra, mudar a vida de uma pessoa, mudar a história de uma pessoa, libertar uma pessoa, seja qual for a sua prisão. Então, nós temos aqui estar com o nosso coração atento, os nossos ouvidos atentos ao agir de Deus, à voz de Deus, à vontade de Deus, que nós possamos entender como é que Deus está agindo nessa situação. Deus é soberano, ele sabe o que faz, como faz e quando faz. Então, às vezes a pessoa fica esperando que Deus haja de uma determinada maneira e Deus já agiu de outra. Deus já está agindo de uma outra forma. Porque o que importa não é como Deus vai agir. O que importa é estarmos submissos à vontade de Deus. E a outra lição que nós podemos tirar é que Jesus é a maior prova do quanto Deus nos surpreende. Jesus é a maior prova do quanto Deus nos surpreende. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Então, Deus entregou o seu Filho para morrer numa cruz por nós. Deus nos surpreendeu entregando o seu Filho por nós. Qual de nós seria capaz de entregar a própria vida ou entregar um filho para morrer por pecadores? Deus entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. Então, essa é a maior demonstração de amor de Deus para conosco. Quando Ele nos surpreende, entregando o seu próprio Filho para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ter vida. Então, como expressão máxima do seu amor, Deus ele enviou o seu próprio Filho para vir a esse mundo, para morrer na cruz e ressuscitar, a fim de que nós tivéssemos vida e vida eterna, vida de comunhão com Deus, vida de comunhão com o Pai e livre acesso ao trono da graça. E não esqueça, Cristo morreu por nós como demonstração do amor de Deus para conosco. Então, quem seria capaz de questionar o amor de Deus, tendo em mente aquilo que Ele fez por nós através de Jesus Cristo? Então, que nós possamos reconhecer a grandeza do amor de Deus para conosco por meio de Jesus Cristo.
Então, o versículo de número 37 diz assim: E maravilhavam-se grandemente, dizendo: Ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Olha bem, ele faz bem todas as coisas. O agir de Deus é perfeito. Deus age da melhor maneira. E aquilo que Deus faz é sempre bom, perfeito e agradável. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, a cada dia, estar em comunhão com esse Deus que nos ama e que nos surpreende a cada dia. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs sobre a nossa vida, que são a causa de não sermos consumidos. O amor de Deus se revela todas as manhãs sobre nós, quando o Senhor nos dá novamente uma nova chance, uma nova oportunidade para fazer aquilo que agrada a Ele. O amor de Deus nos surpreende todos os dias, quando o Senhor nos perdoa os pecados e nos dá a possibilidade de corrigir a nossa caminhada, de corrigir a nossa rota, de viver da forma como Deus quer que vivamos. Que esse dia seja um dia abençoado na sua vida, seja um dia em que você esteja cada vez mais próximo do Senhor e firmado nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro com Reflexão em Vida, com a Palavra de Deus, que é viva e eficaz. Não esquece de continuar compartilhando esse link com o maior número de pessoas que você puder. Você pode ser um mensageiro de boas notícias e você pode ajudar pessoas a conhecer o amor de Deus, a palavra de Deus e desfrutar também da plenitude da presença de Deus. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.